Olá, pessoal, vamos continuar nossa aula aí. A gente já trabalhou a respeito dos tipos de conhecimento, então a gente já viu como que eles funcionam aí. E a gente já falou bastante sobre o conhecimento científico como um todo. Basicamente, a gente conseguiu determinar qual seria aquele conhecimento onde a gente vai buscar as respostas que a gente consegue testar e provar algo. Então, basicamente, o conhecimento científico está ligado a isso. Vai chegar um momento do curso, ou um momento da vida, enfim, que a gente vai precisar procurar essas fontes de uma forma mais confiável. E a gente precisa encontrar essas fontes e precisa também aprender a ler essas fontes. A gente viu na aula passada a respeito da leitura proveitosa, como que a gente faz a leitura realmente para a gente compreender como que aquele texto funciona. E não importa muito se a leitura foi extremamente proveitosa, se o texto foi ruim. Então a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. Então você tem a sua técnica de leitura, você já domina a leitura, mas o texto é ruim. Então a gente precisa achar maneiras de olhar para um texto acadêmico, de olhar para um texto, fazer a nossa leitura e perceber se aquilo é ou não um bom texto. E para isso a gente tem alguns pontos estruturais, alguns pontos que a gente precisa observar, que a gente vai analisar um texto para ver como que ele se organiza. Essa organização do texto dá fluidez para a informação. Então, quando a gente vai fazer a leitura, fica muito mais fácil da gente compreender quando tem uma ligação lógica muito boa, né? Tem uma sequência lógica muito boa. Então, fica mais fácil a leitura quando essa organização acontece. Então, a gente vai estar aqui hoje para conseguir estabelecer quais seriam os parâmetros aí, que a gente pelo menos espera, que um texto acadêmico, que um artigo acadêmico, ele apresente. Então eu vou falar para vocês hoje sobre as seções, os itens que eu tenho aí dentro de um artigo científico, dentro de um artigo acadêmico, e como que vocês vão fazer essas leituras, como que vocês vão identificar. Em que momento que isso vai acontecer, né? Quando que vocês vão fazer essas leituras? Nos artigos acadêmicos, a gente tem as informações recentes. Nos livros, a gente tem as informações que já foram descobertas. À medida que eu tenho novas edições de livros, eu tenho as informações que surgiram recentemente nos artigos acadêmicos sendo incorporadas nas novas edições dos livros. Então, se hoje você pega um livro sobre um conhecimento X e a última edição dele foi de 2019, quer dizer que de 2019 até aqui, vários artigos foram lançados de acordo com esse tema. Então, é interessante para a gente, quando a gente está pesquisando algo, quando a gente está fazendo algo, da gente procurar essas fontes um pouco mais recentes aí. Dependendo da área de atuação, se for uma área muito cíclica, eu posso considerar 2020 e 2021 como algo antigo, como algo velho realmente, uma informação antiga. Justamente porque o conhecimento ele avança muito. Se eu vou para as exatas, onde eu já não tenho um avanço muito grande assim do conhecimento, as reformulações elas não são tão nítidas assim. Elas estão mais ligadas com adaptações, com exemplificações e por aí vai. Para a área biológica, saúde, agrária e por aí vai, a gente percebe que existe uma evolução de conhecimento muito rápido e muito grande. Então a gente vê as informações novas surgindo de uma forma muito rápida. Então é interessante aí, se a gente está na área da educação também, se a gente está vendo, se a gente está estudando algum tema, procurar dar uma olhadinha se realmente aquele é atual. Se eu estou lendo um livro de 2014 a respeito da teoria da educação, é meio complicado a gente usar um texto de 2014 aí. Vários autores antigos, até antes disso, estabeleceram vários conhecimentos que a gente usa até hoje, sim. Só que a gente tem que pensar que o conhecimento ele vai ciclando e a gente precisa ir aperfeiçoando a nossa informação. Por isso, os artigos acadêmicos. Então, vou ensinar vocês hoje a entender como que os artigos acadêmicos se organizam e como que a gente vai fazer essa leitura básica de cada um deles, que aí facilita para a gente compreender um texto. A gente vai usar esses itens aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito desse processo. Quando a gente olha para o artigo acadêmico, estou mostrando ele aqui para vocês, quando a gente passa por um artigo, normalmente a gente precisa se fazer algumas perguntas para a gente conseguir ter uma total certeza de que aquele artigo fala do que a gente está procurando nesse momento. Então esse resuminho aqui, ele mostra um pouco para a gente de como a gente consegue ler um artigo de uma forma real.
Então, são informações que a gente precisa retirar do texto. E essa estrutura do texto é algo que a gente vai observar aqui. Nesse momento, a gente não vai considerar aquele texto científico que está em livro, aquele texto científico que está em revistas, aquele texto científico que está em blogs e por aí vai, mesmo blog sendo um pouco duvidoso às vezes, mas existem blogs que trabalham de uma forma um pouquinho diferente aí e acabam trazendo informações muito bacanas pra gente. Então a gente tem que pensar que tem muita informação e a gente tem que saber filtrar essa informação. Então aqui eu vou considerar pra gente, pra nossa disciplina, somente aqueles textos que foram publicados, aqueles textos que necessariamente passaram por uma revisão, texto acadêmico puro, realmente, que veio do conhecimento científico, independente da área. Independente da área, ele precisa de uma estrutura. Uma área ou outra pode ter uma adequação diferente. Por exemplo, eu posso ter áreas em que a parte mais teórica do trabalho é a mais marcante. Outras áreas é a parte experimental, mas não muda o item. O item permanece ali. A diferença é que em algumas áreas eu posso dar mais importância para alguns pontos e outros, certo? Então isso é diferente, mas a estrutura básica ela não vai mudar. E é nessa estrutura básica que a gente vai trabalhar hoje. Então eu quero que vocês olhem nessa imagem aqui. Essa imagem representa para a gente como que um artigo científico se organiza. Então eu vou ter algumas seções, está separado aí por cores para a gente. O resumo, a introdução, a revisão de literatura, nem sempre tem, a metodologia, os resultados, a discussão, agradecimentos, referências e anexos. Também não é sempre, mas enfim. A gente consegue ver aqui pontos bem básicos, tem muitos outros que a gente ainda vai conhecer futuramente, mas a gente já vê aqui uma organização muito boa das informações, uma organização muito boa do texto que a gente vai ler. Então vamos lá. O artigo científico, basicamente, ele traz um resumo. Esse resumo não é um resumo do tema, é um resumo do artigo. Eu fiz uma experimentação sobre como grupos de indivíduos reagem à utilização de um determinado medicamento. Sei lá. Então essa foi o meu experimento. Qual vai ser o meu resumo? O meu resumo é sobre os indivíduos, o meu resumo é sobre o medicamento, o meu resumo é sobre a reação, o que é? Qual que é o meu resumo? O meu resumo, ele vai pegar toda a minha informação. Não vai entrar em nenhuma delas de uma forma isolada. Então, o resumo é do meu experimento. O resumo é do meu trabalho como um todo. Então, normalmente, o resumo é o último item que a gente escreve, quando a gente já está com o nosso trabalho completamente pronto. Porque nesse momento eu já tenho uma ideia lógica de como o meu trabalho ocorreu, de como o meu trabalho funcionou. Então, só a partir daí eu consigo fazer um resumo. Então, o resumo é sempre necessariamente ocorrendo no fim. O seu planejamento, a sua execução no fim. E a gente faz essa pergunta: o que eu fiz em poucas palavras? Muito poucas mesmo. Algumas revistas para publicação vão falar para vocês resumirem o trabalho de vocês em 200 caracteres. É muito pouca coisa. Em 300 caracteres. É muito pouco. Então, não dá para a gente colocar muita informação. Eu preciso fazer um resumo extremamente básico e muito informativo a respeito do trabalho que eu desenvolvi. Então, o resumo, ele acaba sendo aí uma forma da gente mostrar o nosso trabalho, uma forma da gente exemplificar como que o nosso trabalho realmente funciona. Beleza. Concordamos, então, que vamos deixar o resumo para ser feito no final do nosso trabalho. Então, agora, o que a gente vai iniciar? O próximo aqui, que é a nossa introdução, a gente ainda tem um probleminha com ele ainda. Vai ter pesquisador que faz a introdução por último. Vai ter pesquisador que faz a introdução primeiro. Eu prefiro fazer a introdução primeiro, tendo a total certeza que ela vai mudar ao fim. Mas pelo menos com a introdução eu tenho uma linha para eu seguir. E uma introdução, ela não é escrita de qualquer forma, ela precisa ter uma estruturação. Então, a estruturação da introdução pode variar um pouco, mas o que é mais básico precisa, tá? Que é o processo de... Vamos pensar que a gente vai dividir a nossa introdução em parágrafos. Cada um dos parágrafos da minha introdução, eu vou estabelecer um conceito diferente. Eu vou trazer uma informação diferente para guiar o meu leitor até o meu texto. Pensem que a introdução, vocês estão guiando
a quem está lendo para chegar na mesma pergunta que vocês, que é o experimento de vocês a responder. Então, a introdução, ela vai começar bem generalista, com um conceito bem geral, certo? Que está relacionado com o seu tema. Depois disso, a gente vai tentar afunilar mais um pouco. Talvez trazendo uma possibilidade de problema ligada com esse tema de vocês. Uma dúvida que surge ligada a esse tema de vocês. Após isso, vocês vão justificar o porquê de realizar esse trabalho. Vocês já têm o contexto, já têm a dúvida ou o problema, e agora vocês vão basicamente mostrar o que a sociedade ou a comunidade científica ganha ao descobrir, ao conquistar o conhecimento que você está procurando. Então você está justificando o porquê de fazer um trabalho. Se um dia vocês lerem um trabalho que a justificativa for assim, o trabalho foi realizado porque ainda não havia pesquisas na área. Não, isso não é justificativa. A falta de trabalho não é justificativa para fazer um, certo? A justificativa para fazer um é a vantagem, o ganho que vai ocorrer quando esse trabalho for realizado. Então, se ele nunca foi realizado, alguma coisa tem. Então, não vamos utilizar de maneira nenhuma essa justificativa. A falta de pesquisa, a falta de trabalhos, a falta de informação, nesse sentido, não é justificativa para realizar um trabalho. A justificativa seria a contribuição, certo? Se eu não tenho trabalho que mostre a contribuição de determinado assunto, a justificativa não é a falta de trabalho. A justificativa é a contribuição. A contribuição que é algo bom. Então é isso que a gente tem que usar como justificativa. E não porque não tem trabalho a respeito disso. Não tenho nenhum dado falando das consequências do Covid para estudantes de 5º período. Tá, ok. Eu vou pesquisar isso só porque eu não tenho essa informação? Não. Eu vou pesquisar isso caso eu tenha uma observação que necessariamente estudantes de 5º período estão tendo alguma consequência com o Covid. O que a gente está vendo? É a consequência que é a minha justificativa e não a falta de trabalho. Então, sempre pensem em uma justificativa como sendo algo que vai trazer uma contribuição, certo? E a gente encerra a introdução com o objetivo. Sempre que vocês lerem um trabalho, o objetivo precisa estar no fim dessa introdução. Ele fecha a introdução. Olha o que vocês fizeram. Contextualização, problema, justificativa e fecharam no objetivo. Vocês foram do mais geral para o mais específico, conduzindo o leitor para onde vocês querem chegar. Então, essa é a ideia da introdução. É isso que a introdução faz. É isso que a gente precisa encontrar em um texto quando a gente lê. Então, se eu não sei de nada, se eu não conheço nada a respeito do tema que eu estou lendo, a partir da introdução eu consigo contextualizar, trazer o problema, a justificativa e o objetivo. Consigo fazer isso de uma forma fácil. Então, a introdução não é um texto jogado ali de qualquer forma, não. Ela precisa ter essa estrutura conduzindo o leitor para onde a gente quer chegar. Beleza. Depois disso, a gente tem a revisão bibliográfica ou a revisão de literatura, que é o momento onde a gente vai, basicamente, aí, trazer mais informações sobre o contexto geral. Então, aquela contextualização que a gente fez lá em cima na introdução, aqui agora a gente vai fazer bem detalhado, trazer as informações de uma forma bem detalhada aí, para contextualizar mais ainda. Porque com a introdução, você já conseguiu, necessariamente, aí, conquistar o seu leitor. Agora, você vai trazer informações adicionais para ele. Beleza. Terminou isso? Vamos para a metodologia. Como que vocês vão resolver esse problema? Vocês vão ter uma área de estudo? Vou pesquisar em algum local. Vocês vão ter um objeto de estudo, um organismo, uma situação, um comportamento humano. O que vocês vão estudar, basicamente? Qual que é o objeto de estudo de vocês? E como que vocês vão estudar isso? Vai ser uma entrevista com a população? Vai ser uma experimentação com um grupo de plantas? Uma experimentação com um grupo de animais? Vai ser uma experimentação com tecidos? Não sei. Qual que vai ser? Vai ser um questionário? Vai ser entrevista da população em geral? Qual que vai ser? Entrevista com alunos? Questionários para alunos? Enfim. Qual vai ser o método? Como que vocês vão avaliar? Como que vocês vão responder essa pergunta que vocês elaboraram aí? Então, essa metodologia, ela traz para a gente o método sistemático que a gente vai seguir para conseguir, para
responder a pergunta que a gente iniciou lá na nossa introdução. Essa é a função, a finalidade aí da metodologia. Fizeram todo o processo, tiveram vários resultados, encontraram várias informações e a gente precisa agora trazer essas informações para o trabalho de vocês. E a gente vem aqui com o resultado. O que vocês descobriram? Vocês descobriram algum padrão? Vocês conseguiram descobrir algum comportamento? Chegou algo novo para vocês não esperavam? O que vocês concluíram, conseguiram encontrar com essa pesquisa, com o método que vocês, com a entrevista, com a experimentação, com os questionários, enfim. O que vocês encontraram? Aqui a gente traz o resultado, é puramente o resultado. Se você vai expressar esse resultado em tabela, em gráfico, em imagem, em texto, com você. A forma que você achar mais eficiente aí para transmitir essa informação. Mas é só o resultado. Só, né? Porque acaba sendo para vários trabalhos é a parte mais importante do trabalho. Então percebam que é aqui no resultado que a gente mostra o que a gente encontrou. Só que ele é um resultado sem interpretação ainda. A interpretação está no próximo ponto, que é a discussão. O que isso significa? Então, se vocês encontraram um padrão, por que vocês acham que esse padrão aconteceu? Qual que é a justificativa para esse padrão? Qual que é a discussão? Como que vocês conseguem corroborar esse resultado de vocês? Como que vocês conseguem discutir o porquê que aquilo aconteceu? Eu descobri que os grupos de plantas morrem no contato com esse componente. Mas por quê? O que acontece? O que traz para elas? Isso é a discussão. Então vocês vão trazer agora, nesse momento, uma explicação do porquê que aqueles resultados ocorreram daquela maneira. Então a discussão é uma das partes mais importantes junto com o resultado, porque ela mostra como que o resultado se comporta. E aí você precisa da bibliografia. Você precisa ler muito, né, para saber exatamente aí quais são esses efeitos, o que acontece, quais são esses padrões, para a gente conseguir determinar a nossa nova informação. Por fim aí, a gente tem os agradecimentos, quem que ajudou no trabalho. Eu colocaria nessa discussão e antes desses agradecimentos aqui, a conclusão. Qual que é a conclusão geral que a gente teve com esse trabalho, né? Qual que foi a consideração final que a gente teve? A gente concluiu o quê? Qual que foi a informação que a gente conseguiu chegar ao fim desse trabalho? Então é interessante a gente ter essa conclusão. Tem trabalho que traz ela como item isolado, dessa forma que a gente vê, ou tá dentro do finalzinho da discussão aqui. E segue lançando aí pra gente qual seria a conclusão geral desse trabalho. As referências, então basicamente aí quais são as fontes que eu procurei, principalmente lá na minha revisão, lá na minha introdução, na minha discussão, quais são as fontes que eu procurei, onde que eu pesquisei e por aí vai. E a gente tem os anexos, que seriam as informações extras aí. Se eu fiz um trabalho com entrevista, é interessante a gente ter essas entrevistas anexadas, os questionários anexados. Fiz experimentação em campo, as fotos dessas informações. Então, o que a gente está trazendo? A gente está enriquecendo o trabalho com base nessas informações adicionais. Então, é algo interessante aí que a gente pode usar, que a gente pode utilizar como artifício aí para melhorar a forma de entendimento, a forma de compreensão. Então eu deixo aqui para vocês agora uma atividade que vocês vão enviar no meu e-mail. Então vocês vão ter para enviar 15 dias. 15 dias para vocês me entregarem. Então vocês vão enviar até o dia 11 de março. Então até o dia 11 de março vocês vão enviar essa atividade para mim. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um artigo acadêmico qualquer, da área de vocês, que vocês queiram, enfim, uma dica. Vai lá no Google Acadêmico e faz a pesquisa lá, certo? E vocês vão me enviar, pode fazer à mão, pode fazer no computador mesmo, enfim, e me envia depois, mas vocês vão fazer essas 9 perguntas para um artigo acadêmico da área de vocês. Então vocês vão escolher um artigo acadêmico e vão responder essas 9 perguntas aqui do artigo que vocês escolheram. Então, atividade aí para entrega até o dia 11. Escolher um artigo acadêmico, certo? E vocês vão responder essas 9 perguntas a respeito dele. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma avaliação lá no portal e vocês vão entregar via portal, melhor do que me mandar por e-mail. Para a turma que é de primeiro período, eu ensino como que anexa atividade no portal, mas a entrega é melhor ser por lá. Então, a entrega vai ser até o dia 11 de março, certo? Vocês vão pegar um artigo acadêmico e
retirar, responder essas 9 perguntas que a gente está vendo aqui. Se tiver alguma dúvida aí com o artigo, me manda o artigo para eu ver se dá para usar, certo? Se não conseguir encontrar, pode me mandar para eu dar uma olhada, mas fica essa atividade aí para vocês me entregarem até o dia 11, certinho? Qualquer dúvida aí é só me chamar.